O Ciro Gomes ele fez uma entrevista com a Tabata Amaral, deputada federal do PDT por São Paulo. Você conhece, possivelmente conhece bem a Tabata. Ela protagonizou em embates recentes, tanto com o antigo ministro da Educação, Vélez Rodrigues, como embates com o atual ministro, o Abraham Weintraub, né? Como algumas pessoas falam, Abraham Weintraub. Trouble em inglês significa problema, né? Então é um trocadilho com o nome dele. O primeiro embate, ela praticamente exonerou o Vélez Rodrigues, ele saiu de lá praticamente demitido, e depois ela teve um embate bem ríspido, com até certo nível de baixaria por parte do ministro da Educação, que divulgou o telefone da Tabata para os presentes ali, algo bem baixo, né, fugindo completamente do decoro. Mas o Ciro Gomes ele fez essa entrevista com a Tabata no programa chamado Repare Bem, que ele tem no canal do YouTube, vou deixar o link da entrevista aqui na descrição. E essa entrevista com a Tabata, ela é muito interessante, porque a Tabata ela é uma política muito popular hoje, ela vem ganhando destaque, muito pela sua trajetória, ela é uma pessoa muito jovem, tem só 25 anos, e o Ciro Gomes ele sabe que esse tipo de entrevista com a Tabata Amaral traz audiência. O Ciro Gomes ele tem feito tem sido muito ativo recentemente, porque ele sabe que não adianta ele ficar nas sombras durante 3 anos e 6 meses antes da eleição aparecer. Ele não pode fazer essa tática Marina Silva, né? Porque a Marina Silva, o pessoal até brinca, fala que ela é um eclipse, que ela fica desaparecida e aparece a cada 4 anos. O Ciro Gomes ele sabe que ele precisa, primeiramente, ser o líder da oposição para ser o candidato mais viável da esquerda para 2022. Então ele precisa atuar na internet, ele precisa aparecer em programas de rádio, programas de televisão, até mesmo na internet, ter uma atuação forte na internet para que ele possa ser considerado pela população como sendo o líder da oposição. A internet hoje ela é fundamental, ela define as eleições, como definiu a eleição de 2018. Bolsonaro soube utilizar muito bem a internet, não vamos falar aqui fake news, muito foi usado fake news, mas independente de ter tido fake news ou entre outras coisas, Bolsonaro soube utilizar a internet e agora é necessário você fazer um bom uso das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, para poder conseguir aí votos preciosos para a sua eleição. E o Ciro Gomes ele tem acenado muito para o jovem. E na entrevista ficou muito claro, porque ele quer ser visto e o PDT, eles querem ser vistos como sendo a nova esquerda. Então, em vários pontos da entrevista, ele critica aqueles que ele chama de velha esquerda, esquerda carcomida, que fica criticando a Tabata Amaral. Óbvio que ele está falando do PT, e em certo ponto ele até mesmo fala do Partido dos Trabalhadores, critica o PT, mas ele quer empurrar a pecha no Partido dos Trabalhadores, no PT ou nessas pessoas mais antigas, como sendo a velha esquerda e ele a nova esquerda. Então perceba que a semântica do que o Ciro Gomes está utilizando, a retórica, melhor dizendo, que ele está utilizando, é que ele quer fazer uma desassociação. Ele quer desassociar o PDT, ele quer falar que o PDT é uma nova esquerda, ele quer se desassociar do PT, que o PT é a antiga esquerda. E isso porque o Ciro Gomes ele é inteligente, ele é um estrategista nato. E ele sabe que hoje, e foi ele mesmo que falou isso, que o antipetismo é a força política mais forte. E o que significa esse antipetismo? Na cabeça das pessoas, o antipetismo ele pode ser traduzido também por corrupção. Então, quanto mais próximo você está do PT, mais corrupto você é considerado pelo cidadão brasileiro. E quanto mais longe você está do PT, menos corrupto você é considerado. Então ele quer fazer essa ruptura e dizer que, olha, eu não sou como aquela esquerda corrupta que a população acredita. Eu sou uma nova esquerda e a Tabata Amaral também é. E ele acena muito para o jovem, ele precisa do jovem até mesmo para reforçar essa imagem de nova esquerda. E o jovem, ele está na internet. E na internet é um ambiente que é dominado pela direita, então vão ter muitos embates entre direita e esquerda na internet, e o Ciro Gomes quer trazer esse jovem para perto dele. E eu já venho falando várias vezes aqui que o Ciro Gomes precisa ter uma atuação maior na internet, precisa fazer vídeos melhores, vídeos mais curtos, precisa educar a população e principalmente os seus apoiadores na internet. E é muito interessante que ele tenha feito essa entrevista com a Tabata Amaral, porque a Tabata, o próprio Ciro Gomes disse que ela é a liderança da população mais jovem. Então é interessante porque o Ciro Gomes ele faz esse aceno. E nessa entrevista ele sabe que tem um potencial muito grande de viralizar, de ser compartilhado. Agora nós estamos vendo essa entrevista, agora é manhã de sábado, ela já tem mais de 50 mil visualizações. É um vídeo de 1 hora, você sabe que vídeos de 1 hora no YouTube, eles tendem a ter menos visualizações, né? E é um vídeo que tem 15 horas atrás, ele já tem mais do que alguns vídeos
que já tem há semanas aqui no Ciro Gomes. Então é um vídeo que potencializou e vai viralizar ainda mais. Então, além de falar com a Tabata Amaral, ele pontua certos pontos, fala do governo Bolsonaro, pega uma partezinha aqui para ir esclarecendo alguns pontos que eventualmente eles podem aparecer. E é interessante porque eles começam reforçando e agora falando sobre a Tabata Amaral, falando sobre o conteúdo da entrevista. O Ciro Gomes ele já começa a reforçar um ponto porque ele sabe que o começo do vídeo, mais um vídeo de 1 hora, as pessoas vão ver ali 5, 10 minutos, então talvez 20 no máximo, poucos chegam até o final em vídeos mais longos, porque hoje é muito difícil, né? Você tá vendo um vídeo, já aparece uma mensagem no WhatsApp, você vai, já vê outra coisa, já sai e acaba se dispersando. Então no começo do vídeo, o Ciro Gomes é muito inteligente porque ele reforça uma imagem difícil da vida da Tabata Amaral. Então eles reforçam isso, eles reforçam a origem difícil da Tabata Amaral, e isso é bem inteligente. Então ela conta a história, fala como ela fez para chegar até Harvard, fala como a vida é difícil, o pai que teve problemas com drogas, a mãe que veio de uma origem humilde, trabalhou como empregada doméstica, como diarista, trabalhou diversos pontos, vendedora, agora é recepcionista, e eles falam dessa trajetória difícil da Tabata Amaral, escola pública, não tinha dinheiro para comer, porque eles querem reforçar essa imagem, essa percepção, ou melhor dizendo, essa origem difícil da Tabata Amaral, para tentar principalmente colar a imagem para causar identificação com as pessoas mais pobres. E você sabe que tanto no mercado, no comércio, no consumo de produtos e serviços, quanto na política, é muito importante que você tenha identificação. Eu só compro um produto se eu me identificar com ele. Eu só consumo, adquiro um serviço se eu me identificar com ele. E eu só voto em um político se eu me identificar com ele. Então ele quer fazer esse aceno, querem reforçar essa origem difícil da Tabata Amaral para causar identificação e identidade com as pessoas mais humildes. E é interessante porque eles também têm a pretensão de colocar a Tabata Amaral como exemplo a ser seguido, como modelo de esperança, olha, eu consegui, você também consegue, de inspiração. Então, além de ser uma política, e além de ser uma figura do meio político, a Tabata Amaral ela está começando a ser alçada como sendo uma inspiração. E isso é fundamental para as pretensões políticas futuras da Tabata Amaral. E outro ponto importantíssimo que o Ciro Gomes ele já vem reforçando em várias dessas entrevistas que ele vem falando são para as comunidades cristãs, são para esses neopentecostais que eles têm muito, eles são muito sensíveis a esses assuntos de sexualidade, ideologia de gênero, podemos falar. Então foi muito importante em um certo ponto quando eles começam a falar de educação, o Ciro e a Tabata, que ele começa a perguntar para a Tabata, como que é a escola, tem doutrinação? Aí a Tabata fala, o professor tem que cuidar de 40 crianças, não tem um bom salário, muitos deles fizeram escolas que não têm tanta qualidade, eles não têm esse negócio de ideologia, de doutrinação, e principalmente não tem nada disso de ideologia de gênero. O que pode ter ali é uma aula de orientação sexual que mostra para a pessoa se um tio, um pai, um primo está tocando ela em um local inapropriado, então ela pode falar para ela não deixar. Então é algo mais para proteção da pessoa, não está mostrando para a pessoa virar gay, virar lésbica, enfim. Ou seja, é uma fala para tranquilizar essa comunidade, que é uma comunidade bem sensível. E aí, é interessante que a Tabata, o problema é que eles já perceberam isso e é bem interessante, porque a Tabata ela pode ficar muito marcada como sendo uma pessoa que defenda somente a educação. E aí, para pretensões políticas futuras, isso pode acabar pesando. Então, no final da entrevista, a Tabata fala que ela tem 4 pontos que ela vai abordar. É claro que a educação, aí depois ela fala dos direitos das mulheres, e ela quer acenar para o PDT, ela quer utilizar o PDT para acenar cada vez mais para as mulheres, para trazer mais candidatas mulheres para as próximas eleições. Então, além de ser uma liderança para os jovens, ela começa a ser uma liderança para as mulheres. E isso, em termos eleitorais, é muito importante porque as mulheres elas são a maioria do eleitorado brasileiro. E são as mulheres, a maioria das mulheres, que comandam os lares nacionais. Então, esse aceno é muito importante. Aí ela quer falar também de renovação política. E o 4º ponto, que é o trabalho, porque o trabalho está mudando, as formas de trabalho estão mudando, nós estamos tendo uma robotização, uma mecanização no trabalho, e isso acaba tirando postos de trabalho, então vagas, empregos. Então ela quer discutir também esse assunto. E eu vi toda essa entrevista como sendo uma preparação, podemos dizer assim, talvez para as eleições de 2020, para as eleições municipais. Muitas pessoas começam a falar
que a Tabata Amaral pode ser, está sendo ventilado, né, nada muito oficial, que a Tabata Amaral ela pode ser a candidata do PDT para a Prefeitura de São Paulo. Será que isso vai ocorrer? Porque eles começam a tentar descolar um pouco essa imagem da Tabata, que ela é somente educação, e querem mostrar que ela consegue permear por vários assuntos. Eles até falam, o Ciro Gomes fala, um político não pode, ele tem que ter gestão, ele tem que saber gestão, administrar bem os recursos. Então eles já querem passar essa imagem, possivelmente já estão preparando a Tabata Amaral para a eleição de 2020 como prefeita de São Paulo, ou até mesmo para ser um símbolo maior do PDT para as eleições de 2022. Pelo menos foi essa a sensação que eu acabei tendo. Eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição. Deixe seus comentários, aquilo que você acha da Tabata Amaral e aquilo que você acha do Ciro Gomes, que é interessante, né? Porque o Ciro Gomes ele tem reforçado muito essa imagem dele, ele tem trabalhado muito para reforçar a imagem dele, só que no que nós tivemos na última pesquisa, ou foi uma queda na aprovação e na imagem positiva, da percepção positiva das pessoas por Ciro Gomes. Por que será? Será que é porque ele está criticando muito o PT? Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz comentários sobre essa pesquisa que fala sobre o Ciro Gomes. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, vamos fortalecer a corrente do canal do Professor Leonardo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.